Art News. Personalidades em Foco. Antero de Quental, de 1842 a 1891, o poeta do pensamento profundo. Figura central da literatura portuguesa do século XIX, Antero de Quental foi mais do que um poeta, foi um pensador, ensaísta, político e uma das vozes mais intensas da chamada Geração de 70. Nascido em Ponta Delgada, nos Açores, ele aliou a sensibilidade lírica ao rigor filosófico, traçando uma trajetória que influenciaria profundamente o pensamento português moderno. Sua obra poética revela uma busca existencial marcada pela angústia metafísica, o confronto com o sofrimento humano e a inquietação diante dos dilemas morais e sociais do mundo. Em sonetos completos, sua linguagem elevada e introspectiva traduz a luta entre fé e razão, idealismo e desencanto, esperança e desespero. Antero foi também um crítico aguçado da sociedade portuguesa de seu tempo através de textos e debates públicos. Intelectualmente engajado, esteve à frente das conferências do Cassino, um marco do pensamento realista em Portugal. Sua influência transcendeu a literatura, tocando a filosofia, a política e a educação. A melancolia que permeia sua obra encontrou eco em sua vida pessoal, encerrada tragicamente. Ainda assim, sua herança permanece viva como um exemplo raro de união entre poesia, ética e reflexão filosófica. Charles de Selby, de 1788 a 1856, o pintor da história e do drama humano. Charles de Selby, nascido na Lituânia e radicado na França, foi um dos expoentes da pintura histórica e acadêmica do século XIX. Sua formação e carreira se consolidaram no ambiente artístico francês pós-revolução, onde a arte era chamada a representar os grandes feitos, paixões e dramas da humanidade. Estudou com Jacques-Louis David e ingressou na École des Beaux-Arts, onde desenvolveu uma linguagem visual poderosa, dramática e emocionalmente carregada. Suas obras capturam momentos emblemáticos da história europeia com uma teatralidade que beira o cinematográfico. Quadros como a Batalha de Poitiers e Joana d'Arc diante do Parlamento revelam não apenas domínio técnico e compositivo, mas também uma profunda empatia pelos personagens retratados. Seu talento para expressar emoções humanas tornou-o um dos favoritos da elite cultural e política da França da época. Selby também teve papel relevante como educador, influenciando gerações futuras de artistas na Alemanha e na França. Sua arte é uma ponte entre o neoclassicismo e o romantismo, fundindo o idealismo heróico com o patos humano. Hoje, suas telas ainda impressionam pela intensidade dramática e pela capacidade de transformar a história em espetáculo visual e emocional. Jean-Baptiste Debré, de 1768 a 1848, o cronista visual do Brasil imperial. Poucos artistas estrangeiros entenderam e retrataram o Brasil com tanta profundidade quanto Jean-Baptiste Debré. Membro da missão artística francesa, que chegou ao país em 1816, Debré deixou um legado iconográfico inestimável sobre a vida, os costumes e as tensões sociais do Brasil imperial. Formado em Paris sob a influência de David, foi pintor de temas históricos antes de se tornar, em terras brasileiras, um observador minucioso da realidade tropical. Durante mais de 15 anos, percorreu cidades, observou festas populares, cerimônias oficiais, o cotidiano dos escravizados e dos nobres, registrando com precisão e sensibilidade a diversidade e as contradições do país. Seu livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil é considerado um dos documentos visuais mais importantes da história brasileira, combinando ilustração, etnografia e crítica social. Debré não apenas retratou o exótico, ele interpretou o Brasil com um olhar que mesclava fascínio e lucidez. Suas imagens revelam o esplendor da corte, mas também a escravidão, os contrastes entre cultura europeia e local, e as sutilezas do cotidiano. Sua obra permanece fundamental para a compreensão do imaginário visual brasileiro e da formação cultural do país no século XIX. Antero de Quental deu voz à angústia e à lucidez da alma portuguesa. Charles de Selby dramatizou a história com emoção e maestria pictórica, enquanto Jean-Baptiste Debré eternizou o Brasil em imagens tão belas quanto críticas. Três olhares que, em diferentes linguagens e contextos, revelam a força transformadora da arte, seja pela palavra, pelo pincel ou pelo olhar de sua época.